você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje nós vamos falar de ações afirmativas, inclusão na IES. Nossa convidada de hoje para falarmos sobre esse assunto, neste episódio do Entrevistas DPE, nós conversamos com Verônica Prudente, doutora em letras e professora da Universidade Federal de Roraima, sobre a relevância das políticas e ações afirmativas nas instituições de ensino superior brasileiras, explorando aí o papel dessas iniciativas no combate a desigualdades históricas e também os desafios para a sua implementação. Seja muito bem-vinda, professora Verônica, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada pelo espaço, gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês na véspera do Dia da Consciência Negra para conversar um pouco mais sobre as ações afirmativas. Prazer todo nosso em recebê-la, professora. Para nosso começo de conversa, qual é o papel das ações afirmativas no enfrentamento das desigualdades históricas no acesso ao ensino superior, professora? Então, é muito importante cada vez mais a gente falar disso, principalmente no espaço da rádio, que é um espaço que tem um bom acesso, né, ao público, aos ouvintes, porque a gente percebe que quando os estudantes estão no ensino médio, muitos ainda não sabem do que são essas ações afirmativas, quais são essas vagas para ingressar na Universidade Pública Federal, né? Então, eu tenho feito alguns trabalhos há algum tempo na universidade, com comissões, né? Nós temos na Universidade Federal de Roraima, a Comissão Institucional de Heteroidentificação, que atualmente é presidida pela professora Mariana Pereira. E desde o início dessa comissão, nós começamos um trabalho de heteroidentificação. Mas antes eu vou historicizar um pouco, porque assim, eu sou fruto da universidade na década de 90. Não existiam ainda cotas, né? No início dos anos 2000, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira universidade do Brasil a aprovar a política de cotas para entrada no vestibular. E depois disso, isso foi crescendo, né? Foi observado ao longo da nossa história que o povo brasileiro, o que tinha acesso, né, às universidades públicas, era um povo majoritariamente branco e de classe social média para alta. Então, as cotas, né, através das políticas de ações afirmativas, elas foram um meio de fazer com que outras pessoas de outras classes sociais, né, e os povos negros, pretos e pardos e indígenas pudessem ingressar no ensino superior. Ao longo desses anos, desde que esse processo de ações afirmativas iniciou, nós pudemos perceber um elevado número de pessoas, né, indígenas e pretas ou pardas ingressando na universidade pública. Embora a gente ainda perceba que alguns cursos que ainda são considerados cursos de elite, né, ainda tem uma certa dificuldade para que essas pessoas possam ingressar. Ainda são um número muito pequeno. A gente também precisa lembrar que antes de 2018, esse ingresso era apenas por autodeclaração. As pessoas, quando faziam inscrição no vestibular, elas se autodeclaravam, né, se eram pretas, pardas ou indígenas, e bastava essa autodeclaração, contava-se com a boa-fé, com o bom senso daquela pessoa. No entanto, ao longo do tempo, foi observado que algumas fraudes estavam ocorrendo, né, as denúncias começaram a ser feitas, e a partir de 2018, saiu uma nova legislação dizendo que teria que ter a banca de heteroidentificação, que é uma banca que ela é feita por especialistas no assunto, né, pessoas que estão preparadas a lidar com essas questões e preparadas para verificar se a autodeclaração desses candidatos de fato é correta, né? E essa banca ela começou a trabalhar contra essas fraudes, para que a gente pudesse realmente dar acesso nessas vagas para as pessoas que precisam delas de fato. Muito bem. E, professora, em sua visão, né, como é que essas políticas públicas elas têm transformado o perfil das universidades brasileiras? Então, tem transformado bastante. Na UFRR, a gente começou essas bancas de heteroidentificação em 2019. De lá para cá, eu participei desde esse primeiro momento, quando foi instituída a primeira banca, que foi para a entrada do vestibular. Depois disso, outras bancas foram criadas para pós-graduação também.
Inclusive, esta semana está tendo um processo seletivo do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que é uma seleção interna de estudantes. E, mais uma vez, essas vagas, né, estão sendo reservadas também para as pessoas acessarem. E essas bancas também vão ser realizadas. E, desde o início, é importante perceber que lá em 2019... o nosso grupo de alunos que entravam, né, recém-saídos do ensino médio, eles não sabiam muito bem se autodeclarar. A gente percebia que aquele documento que já aparecia antes não era ainda uma grande dúvida. Muitos chegavam para a entrevista sem saber dizer por que eles se consideravam indígenas, por que eles se consideravam pretos ou pardos. E é importante ressaltar que no Brasil nós temos a legislação do Brasil, ela ampara as questões de fenótipo sobre as características físicas, porque existe um entendimento legal de que o preconceito racial ele se dá através da aparência. Então, muitos candidatos chegavam e diziam, porque eu sou filho de uma pessoa negra, ou eu sou filho de um indígena. Isso não é o suficiente para você se autodeclarar. Você tem que se autodeclarar dizendo quais são as características que você possui, né, que podem ser passíveis de sofrer algum tipo de preconceito, né? Infelizmente, nós ainda vivemos num país que tem um racismo estrutural muito grande. Infelizmente. E essas pessoas têm que chegar e se autodeclarar falando das suas características físicas, certo? Então, isso é um ponto muito importante para quem está nos ouvindo, no sentido de que eu venho participando, isso melhorou bastante de 2019 para cá, mas recentemente, participando de bancas, ainda acontece das pessoas chegarem para a banca e não saberem o que dizer exatamente, né? Mas ao longo desse tempo a gente percebe que o acesso à universidade mudou sim. Nós temos um percentual bem alto de pessoas indígenas na universidade pública, pessoas negras também pardas. Percebemos também que o número de fraudes diminuiu bastante. Nesse último ano a gente já não tem assim, praticamente quase nenhuma denúncia sobre isso. As pessoas então estão assim, se educando, né, se letrando racialmente nesse sentido. A gente percebe que, por exemplo, vou dar um exemplo do Norte, né, na Universidade Federal do Pará, eles já conseguiram ultrapassar mais de 50% de entrada de pessoas que vêm dessas ações afirmativas. Aqui na UFRR nós ainda não temos um percentual tão alto, mas estamos em progresso, estamos fazendo um levantamento justamente para saber qual é o nosso percentual atual. Importante dizer que a UFRR também, além do vestibular regular, né, nós temos também a entrada pelo Enem-Sisu, que também nessa entrada pelo Enem tem também as reservas de vagas para PPI, como a gente fala, pretos, pardos, indígenas, né? E também temos, além do Enem-Sisu, do vestibular, sim, tem o PSEI, que é o vestibular específico para os indígenas. Então, é uma outra oportunidade, né, de ingresso de estudantes indígenas na Universidade Pública Federal. Já é um grande avanço, né? Com certeza. Já é uma grande melhoria. E falando nisso, quais são aí os benefícios mais significativos que essas ações elas trazem para a sociedade como um todo? Bem, a gente analisa historicamente, né? Nós temos uma dívida histórica no nosso país que a gente percebe que hoje em dia, inclusive, essa nomenclatura minorias sociais ela está sendo revista porque já está mais do que provado que o Brasil, por ser um país tão miscigenado, os povos indígenas e os povos pretos, as pessoas pretas e pardas, elas não são minorias quantitativas, né? São minorias em direitos. Então, a gente agora prefere falar em povos minorizados, para melhorar, né, a forma de falar dessas pessoas. E minorizados em quê? Em direitos, em silenciamento histórico, né, em questões muito violentas da nossa colonização e da pós-colonização. O Brasil ele carrega a marca de ter sido o último país a decretar o final da escravidão. Então, isso historicamente é muito ruim, porque além de ter sido o último país a decretar o final do processo de escravidão, não teve nenhum tipo de política imediata para aquelas pessoas que ficaram livres de repente, mas ficaram livres para fazer o quê? Para morar onde? Para trabalhar fazendo o quê? Sem letramento, sem escola, né? Então, daí começou um processo de liberdade, entre aspas, mas que essas pessoas não tinham, de fato, acesso ao mínimo possível para ter uma vida digna. Não teve distribuição de terras para essas pessoas. Aliás, falar em reforma agrária no Brasil até hoje é um problema, né? Não houve políticas de inclusão social, então isso tudo é muito recente.
Inclusive, no governo atual, a gente precisa ressaltar o papel do Ministério da Igualdade Racial, que foi um ministério novo, né? E que tem trabalhado muito para essas políticas para ampliar a entrada de jovens em vários projetos. Eu posso citar recentemente que teve 2 edições do edital Caminhos Americanos, que foi pelo Ministério da Igualdade Racial. Aqui na UFRR nós tivemos alguns alunos que se inscreveram, foram aprovados, mas só apenas uma aluna foi selecionada, entre 2 da região norte, e foi para Moçambique fazer um intercâmbio estudantil, que foi e era um edital específico para pessoas negras. Também houve um edital pelo Ministério da Igualdade Racial para Cabo Verde, né? E assim, estou só citando um exemplo que foi uma aluna nossa recente, a Letícia Barbosa, que é uma estudante negra do movimento estudantil, do movimento negro de Roraima. E recentemente ela também deu um depoimento para nós lá no nosso evento, que foi o 3º Seminário Africanidades e Minorias Sociais da UFRR. E a Letícia teve uma experiência excelente através desse edital, que foi uma política pública de muita eficácia. Dentro da universidade, nós estamos garantindo esse acesso nos processos seletivos como um todo. Os estudantes, que não apenas para a entrada no vestibular, como eu já falei, ou através do Enem, mas também na pós-graduação. Os programas de pós-graduação da UFRR, todos eles têm as vagas de ações afirmativas. Então, nós estamos tendo a formação de mestres indígenas, de mestres de pessoas pretas e pardas. Em breve também teremos doutores na área de letras, por exemplo, a gente vai abrir um doutorado no próximo ano, então também poderemos ter doutores da nossa área, também do público indígena e do público negro. Então é importante a gente falar que ao longo isso é um trabalho muito lento, é um trabalho que vai dando resultados a médio prazo, né? Mas que já está trazendo resultados e estamos chegando onde queremos. Muito bem. E esses são os pontos positivos que vocês já constataram aí com essas ações. Isso. Muito bom. E quais são aí os principais desafios, né, que as instituições elas enfrentam para implementar e sustentar essas políticas? Bem, os principais desafios a gente pode pensar ainda nas tentativas de fraude, que nós precisamos ainda conscientizar que muitas pessoas se acham no direito de ocupar essas vagas que são de ações afirmativas. É importante lembrar que as vagas de ações afirmativas elas não foram vagas tiradas do que já era do quantitativo de vagas anterior. Na maioria dos processos seletivos da universidade, as vagas de ações afirmativas elas foram criadas a mais, né? Então, justamente para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo para aqueles que já estavam concorrendo nas vagas que a gente chama de ampla concorrência. Então, coibir as fraudes é ainda uma missão importante e que isso é através da conscientização e do letramento racial. A segunda questão é fazer esse letramento racial ainda nas escolas, seja da educação pública, seja da educação privada. Porque, infelizmente, a gente percebe que muitos jovens chegam ao ensino médio sem ter esse letramento racial ainda, num país, como eu já disse, que tem um racismo estrutural muito enraizado e muito problemático, né? No Brasil se diz assim, ninguém se assume racista, mas os episódios de racismo estão acontecendo todos os dias. E, afinal, quem é que comete esses episódios? Frequentemente, né? Frequentemente. Muito recentemente que a gente teve uma mudança na legislação, né, para transformar realmente em crime a questão da injúria racial. Então, nós ainda precisamos avançar muito. Já falando em projetos mais específicos, eu mesma aprovei recentemente, junto com um grupo de colegas da UFRR, um projeto chamado Letramento Racial e de Gênero nas Escolas da Educação Básica. É um projeto que está iniciando. Nós fizemos uma ação numa escola da periferia de Boa Vista, em que eu fui fazer uma palestra e tirar dúvidas de estudantes da EJA, né? A maioria adultos, já estudando à noite, né? Da educação de jovens e adultos, e muitos deles não sabiam que tinham direito a essas vagas, como fazer para ingressar nessas vagas. Olha só. Né? Então, é um trabalho que a gente realmente precisa ter um grupo de professores nas escolas com essa formação, para que a gente possa fazer com que essa informação chegue na educação básica, para que então eles possam de fato ocupar essas vagas das universidades públicas, entende? Então esse é um projeto que a gente está iniciando, pretendemos levar, e a gente também percebe que quanto mais a escola é na periferia ou no interior do estado, menos eles sabem sobre esses direitos. Isso é um levantamento que a gente já tem, né, como resposta.
Então, a nossa intenção do projeto é trabalhar nas escolas de periferia com ele e também no interior do estado. Tá? Exatamente. A gente, quanto cidadão aqui dentro da cidade, a gente muitas vezes não sabe dessas informações, passa despercebido aí sem saber o seu direito, sem saber brigar pelo seu valor de fato. E principalmente para quem mora no interior, né? Que a desinformação é tamanha. Pela distância, muitas vezes pela falta de comunicação e por aí vai. E o que falta ainda, né, para garantir que os estudantes que ingressam pelas ações afirmativas consigam permanecer e concluir os seus cursos? Essa pergunta é excelente, porque a gente também já tem dados estatísticos que muitos estudantes que entraram através dessas vagas não concluíram ou tiveram muita dificuldade para concluir ao longo desses anos que as políticas iniciaram. Então, o governo federal ele tem cada vez mais ampliado as políticas de permanência. Dentro das universidades existem diversos tipos de bolsas que a gente pode, através dessas bolsas, garantir com que o estudante tenha ali um valor, né, para que ele possa se sustentar durante seus estudos. Então, eu posso citar algumas delas, como, por exemplo, o programa PIBID, que é o de iniciação à docência para os cursos de licenciatura. A gente pode pensar na bolsa de iniciação científica. A gente também pensa nas bolsas que eles fazem trabalhos administrativos na universidade. E são bolsas no valor de R$700. Né? Não é um grande valor, mas é um valor que muitos dos nossos estudantes utilizam para o que há de mais básico, né? Para se locomover, para fazer um lanche na universidade, para compra de material. Então, essas bolsas de permanência, né? As bolsas de extensão também, a nossa universidade está tendo editais de projetos de extensão. Também posso citar as bolsas de auxílio estudantil, que são para o público estudantil que tem o CAD único, né? Então, são diversos os tipos de bolsa que a universidade pública está oferecendo para que os nossos alunos possam, de fato, permanecer e concluir o curso. São realmente assim, buscando dar condições de todas as formas para que esse estudante não venha a desistir do seu curso e para que isso, de modo geral, né, professora, acabe com a desigualdade. Com certeza. E com as políticas aí de ações afirmativas, tem impactado aí a realidade, né, do ensino superior aqui em Roraima e na Amazônia? Então, eu gostaria de falar agora também de um projeto que nós iniciamos recentemente, que é o Parfoy Equidade. Foi também um edital do ano passado do governo federal, da CAPES, da coordenação, né, de aperfeiçoamento de nível superior e na sua coordenação da educação básica. E esse edital, no ano passado, ele priorizou que fossem abertos novos cursos de graduação, especialmente para esse público da equidade, que são os indígenas, os quilombolas, as pessoas, os surdos, né, a educação especial como um todo. A UFRR, através de um grupo de professores do Instituto Insiquirã, organizou um projeto, na verdade foram 3 projetos que concorreram e nós conseguimos a aprovação de 2. E através desses 2 novos cursos, nós estamos agora com 4 turmas novas de graduação totalmente voltada para o público indígena. Então, foi o curso de Pedagogia Intercultural Indígena, que ele está oferecendo 3 turmas que estão ocorrendo no interior, que também é uma grande novidade para a UFRR, que a UFRR está crescendo na sua interiorização. Já havia começado o processo de interiorização através do novo polo em São João da Baliza, né, com cursos da área de educação. E agora, através do Parfoy Equidade, nós começamos uma turma em Pacaraima, uma no Iramutã e outra em Normandia. Importante ressaltar que tanto no Iramutã quanto em Normandia, essas turmas estão acontecendo dentro das comunidades indígenas. Então, isso é um diferencial imenso. Nossa. Quando a gente pensa nas distâncias geográficas, quando a gente pensa na acessibilidade, quando a gente pensa nos benefícios para os povos indígenas. Então, é um curso de graduação sendo oferecido em loco nessas comunidades. Isso foi uma parceria construída entre as secretarias de educação dos municípios, que eu citei, com a UFRR, com as professoras do Insiquirã. Eu fui fazer parte desse processo junto com elas, concorremos ao edital da CAPES, e agora também temos uma turma em Boa Vista do outro curso que foi criado, que é o de Licenciatura em Educação Especial Intercultural, também voltado para atendimento de pessoas com deficiência e tudo mais, mas com enfoque dentro da questão dos povos indígenas. Então, nós temos 4 turmas
voltadas para professores indígenas que já estavam atuando em escolas de comunidades indígenas, muitos deles apenas com a formação de magistério do ensino médio, outros tinham uma formação diferenciada e não estavam atuando na sua própria área de atuação, então agora eles vão ter uma formação específica. Então isso foi algo assim que nós celebramos muito, inclusive o nosso reitor, né, o professor Dr. Geraldo Ticianelli, esteve com a gente na abertura desses cursos no interior, junto com a gente, com um grupo de professores, né, que estamos à frente do projeto, e a gente quer que isso cresça ainda mais, que o Parfó também possa abrir outras turmas no futuro, no interior do estado, e para que a gente possa atender cada vez mais esses povos que foram historicamente silenciados e minorizados. Muito bom, professora. E qual é o futuro aí das políticas, né, de ações afirmativas no Brasil? E elas precisam ser expandidas, formuladas ou mantidas como estão? Bem, recentemente nós tivemos um debate muito grande nas mídias, né? Se essa lei das ações afirmativas ia permanecer, se não ia permanecer, e que bom que está permanecendo, né? Eu acho que elas não podem ainda ser retiradas, essas cotas, essas vagas de ações afirmativas, porque nós já avançamos, mas ainda tem muito para avançar. O Brasil ainda é um país de grandes desigualdades. Quando a gente pensa nas desigualdades regionais, isso é imenso. Se a gente para olhar, vou falar apenas da UFRR, né? Quando a gente para olhar em acesso a, por exemplo, a ser um professor da UFRR, quando a gente vai olhar o corpo docente, eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu sou uma professora que migrou, né? A maioria dos meus colegas são professores de outros estados que migraram para vir dar aula aqui no Norte. Nós temos ainda uma minoria de professores que são locais. E isso por quê? Porque nós precisamos de mais políticas, de mais cursos de formação em pós-graduação. E isso tudo é um movimento que é um movimento de investimento, um movimento de acesso à educação, de acesso à pós-graduação, que a gente precisa ampliar ainda demais na região norte, principalmente. Percentualmente, é a região que tem o menor número de doutores, o menor número de cientistas, embora a gente tenha um potencial para pesquisa gigantesco em diversas áreas, né? Mas precisamos que essas políticas elas avancem, permaneçam, cresçam em investimento, que não apenas o governo federal, mas o governo do estado também de Roraima possa, de alguma forma, investir mais na FAPER, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Roraima, para que a gente possa progredir nessas ações e que a gente possa formar cada vez mais cientistas locais do estado de Roraima para que possam permanecer aqui e desenvolver o estado. E quais os aspectos aí da sua atuação, né, na UFRR e nos projetos de pesquisa sobre as minorias? Podem ser relacionadas aí ao tema das ações afirmativas? Sim, a minha prática enquanto pesquisadora, enquanto professora, é totalmente voltada para essas questões. Eu tenho um projeto de pesquisa que não é só meu, né, também é um grupo de colegas que estão comigo, que é um projeto que fala sobre questões culturais, que discute questões culturais dentro da área de letras e dentro das questões das minorias sociais. Para além desse meu projeto de pesquisa, que também tem financiamento federal do Edital Universal, tem o projeto de extensão, que eu falei sobre o letramento racial e de gênero nas escolas, que é um projeto também com financiamento federal, que iniciou recentemente através do edital ProEx-PPG, da CAPES. Também participo da Comissão de Heteroidentificação desde 2019, que é a comissão que faz toda essa aferição, né, da entrada dos estudantes. Participo também da comissão, que aí já é num outro viés, não apenas nas questões raciais, étnico-raciais, mas tem uma outra comissão da universidade, que é a CEPAPEV, que é de prevenção e acolhimento a todos os tipos de violência. E dentro dessa comissão, a minha área é justamente a questão étnico-racial, para combater as violências raciais e as violências, enfim, os preconceitos de maneira geral. Então, assim, de diversas maneiras, né, em diversas frentes, seja no ensino, na pesquisa, na extensão e nas comissões, eu venho trabalhando em prol dessas políticas de ações afirmativas. Muito bom. Professora, como é que a academia ela pode contribuir, né, para fortalecer a compreensão e o apoio a essas políticas? Bem, eu acho que a academia ela já faz um trabalho interno, né, com os nossos estudantes, com os nossos colegas, né? Quando a gente está trabalhando essas políticas, ainda percebemos
que internamente ainda tem alguns desafios, algumas barreiras no sentido de mudança de pensamento mesmo, né? Algumas pessoas ainda muito voltadas para um pensamento conservador do passado, que não reconhece a dívida histórica, que não reconhece o racismo estrutural. São pessoas que ainda prejudicam um pouco o avanço do trabalho, mas que a gente vem insistindo. Os nossos alunos, os nossos estudantes, são aqueles que estão recebendo, né, os benefícios dessa mudança de pensamento. Agora, o nosso principal desafio mesmo, que eu ainda considero, é chegar na comunidade. Então, daí a importância desse programa de rádio, daí a importância de outros tipos de formas de chegar até as pessoas. Que chegue a informação. Que chegue a informação, que tenha mais projetos de extensão, que a universidade consiga dialogar cada vez mais com a comunidade no seu entorno, e não apenas aos que estão mais próximos, mas os que estão mais distantes, como eu falei, no interior e nos bairros de periferia da cidade. Porque muitas pessoas, elas às vezes, quando você vai conversar, elas nem se veem com a possibilidade de estar numa universidade pública, né? Acham que aquilo não é para elas. E, na verdade, é para todo mundo. Então, a ideia que a gente precisa mudar na sociedade é que a universidade pública é de todos e para todos, né? E que nós, da universidade, precisamos cada vez mais dialogar com a nossa comunidade. Com certeza. E, professora, para a gente estar finalizando a nossa conversa, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aí para quem ainda questiona a necessidade de ações afirmativas? Bem, em primeiro lugar, eu queria ressaltar que desde 2003, que foi criado o Dia da Consciência Negra, lembrar que o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, ele não é um dia exatamente apenas de descanso e de festa, né? Embora a gente use o feriado para descansar, muitos de nós, é um dia que celebra uma luta histórica. Uma luta que desde os movimentos abolicionistas começou lá atrás e que a gente continua, né? Então, eu penso que as pessoas que ainda resistem são pessoas que precisam desse letramento que eu acabei de te dizer, de falar, que é o letramento racial mesmo, que precisa ler, se informar, olhar no seu entorno, perceber nos ambientes de privilégio da sociedade, né? Quando você vai em ambientes que você percebe que são ambientes de prestígio, tem pessoas indígenas nesses ambientes? Tem pessoas pretas e pardas nesses ambientes? Qual é a posição dessas pessoas? Se entra uma pessoa de pele preta ou indígena num ambiente como esse, essa pessoa sofre preconceito? Né? Como essa pessoa é vista? Como ela é julgada? Então, eu acho que esse é um exercício não apenas de reconhecimento do racismo, mas de reconhecimento das nossas múltiplas diferenças sociais, das nossas múltiplas desigualdades sociais, que o Brasil ainda tem muito o que fazer. Então, Exatamente. Essas políticas só podem crescer, não podem nunca andar para trás. Exatamente, concordo. Faço das suas as minhas palavras, professora, palavras sábias. E que tenha muito sucesso o seu trabalho. Muito obrigada por ter aceito o convite, de ter vindo aqui para a gente estar passando essa informação, porque muitos de nós, a gente deixa passar batido muitas coisas na vida, muitas coisas relevantes, por falta da informação, por falta do conhecimento. Então, todo conhecimento é bom e esse meio de comunicação nos ajuda muito a estar se informando. Né? Muito obrigada, professora. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para mais informações que venham a agregar como essa. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós conversamos nesse episódio do Entrevistas DPE com a professora Verônica Prudente, que ela é doutora em letras e professora da Universidade Federal de Roraima. Nós falamos sobre a relevância das políticas de ações afirmativas nas instituições do ensino superior brasileiro. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Adriana Paulino. Você acessa os nossos conteúdos na Rádio Defensoria, Entrevistas DPE. Nossos conteúdos vão estar para você no YouTube, Deezer e Spotify. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.